Começa agora mais um RDC Entrevista. Hoje nós vamos falar com o presidente nacional do PPS, senhor Roberto Freire. Fale um pouquinho dos pontos positivos e os negativos em relação à política. Olha, primeiro, o ponto positivo é que ninguém vive sem a política. A sociedade, ela existe pela política e os seus problemas são resolvidos pela política e dentro de regras que tendem a se aproximar da democracia plena, onde há o respeito à livre expressão, à cidadania e mecanismos de solução dos conflitos, dos impasses, e que você tenha uma gestão que seja fruto da soberania desses que atuam na política. Então, a primeira coisa importante a salientar é que não existe sociedade civilizada a não ser aquela que pratica a política, que a política seja o centro das relações sociais. Agora, o que é negativo é que no Brasil nós estamos vivendo uma quadra onde a atividade política tem se deteriorado e degradado. E não é apenas os agentes políticos, por excelência, ou seja, aquele que exerce o mandato. Não, a atividade em geral na sociedade, a formação da sociedade tem se degradado. Nós estamos hoje convivendo, por exemplo, com os escândalos sem que haja uma grande indignação. As pessoas já estão até acostumadas. O escândalo do dia. Infelizmente, esses últimos 8 anos, e tem que se dizer infelizmente, a partir do momento em que estourou o chamado escândalo do Mensalão, nós estamos aí num suceder de escândalos. Nem bem nós tivemos um bom encaminhamento em Brasília, com a prisão do governador que tentava obstruir a justiça, corromper testemunhas, e foi preso muito justamente. A sociedade ficou imaginando que talvez ali pudesse ser um reinício do fim da impunidade. Aí já estamos com outro escândalo agora envolvendo o PT, o chamado Estado Forte, que no fundo é um Estado para privilegiar, beneficiar os amigos a enriquecerem. Isso aí nós estamos vendo a presença do senhor Zé Disseu como um lobista de uma negociata, que eu espero que o Ministério Público tenha também a agilidade para que a gente não caia de novo em depressão. Aquilo que foi um momento importante de esperança ocorrido lá em Brasília com a prisão do governador, não seja agora uma decepção, porque nada vai acontecer em relação aos companheiros do PT e de Lula. Isso não pode ficar assim. É necessário lutarmos, e aí tem, por qualquer motivo, mesmo que tenhamos depressão, aí eu volto para o positivo da política. É através da política que a gente pode enfrentar isto que é negativo na própria política, que é os escândalos, que são os processos de degradação e desmoralização da própria atividade pública. Porque às vezes é um caso ou outro, mas acaba sujando a política inteira. Mas olha, porque a política, e é importante entender, não está apenas nos agentes políticos. Por exemplo, essa política da coisa pública está lá com o empresário, também envolvido na negociata. Se o político está numa ponta, na outra ponta está quem o corrompe. Para que a gente não fique pensando que a atividade política é apenas daquele que detém mandato ou que se denomina político. Políticos somos todos nós, é a cidadania. Então, quando você tem um processo, nunca é um processo de um lado só. Até o crime de corrupção é interessante, tem o ativo e o passivo. A corrupção é de mão dupla. Não existe um processo de corrupção apenas numa ponta, aquele que foi corrompido, porque é também criminoso o que corrompe. Então nós estamos vendo aí os escândalos que não envolvem apenas os que têm mandato, ou seja, o parlamentar, o governador ou o prefeito. Está também o empreiteiro, está também o comerciante, está também o intermediário, seja de que categoria for. Essa presença indiscriminada é o ponto negativo da política, que não é apenas daqueles que exercem mandato. É uma degradação de toda a atividade pública no país. Falando um pouquinho da sua trajetória como político, fala um pouco desde o início, isso é muito difícil, sabe? Olha, não, só que é muito longa. Eu já tenho 67 anos e estou há
há 40 anos na atividade política, desde jovem, e com 32 anos de mandato. Eu fui deputado estadual, deputado federal, fui senador, vou disputar de novo o mandato de deputado federal, agora por São Paulo, até porque é o centro desse país, a cidade é a mais cosmopolita, o Estado, o seu potencial econômico, determina que quem não tiver boa presença em São Paulo, não tem boa presença no Brasil. Então, temos consciência disso, e por isso o PPS está fazendo todo esse esforço. Eu vim aqui me integrar e somar com os companheiros que fazem o PPS em São Paulo, para que a gente possa crescer num momento tão importante de definições políticas da sociedade brasileira. Tem como enfrentar essa crise econômica internacional, como o Brasil sair disso, até porque nós não saímos ainda, ninguém no mundo ainda saiu. Houve uma certa diminuição dos efeitos da crise, mas ela pode voltar. Não pense que esse governo, inclusive, que é marolinha, não tem nada de marolinha, é uma grande marola, é um tsunami, ainda não temos todos os seus efeitos, o Brasil pode ainda sofrer, até porque agora já temos uma outra vaga. Está vindo da Europa algo preocupante, com a economia grega, com a economia portuguesa, espanhola e até italiana. São problemas que estão lá ocorrendo, de desorganização que vai bater na União Europeia, mas isso vai repercutir em outros países. E não venham pensar que o Brasil está apartado disso, tem nada disso. O Brasil vai sofrer como sofreu na outra, porque também o governo vivia dizendo que nós estávamos longe disso, não iríamos nem ser atingidos, e fica com essa onda de que nós vamos sair, já estamos saindo. Não estamos saindo nada. Nós melhoramos, ainda bem, porque o Brasil, de qualquer forma, participa pouco desse comércio e desse mundo econômico internacional. A economia brasileira não é muito integrada na economia internacional. Mas isso, longe de ser bom, apenas nos preveniu de uma crise maior. Mas não é bom. O Brasil precisa se integrar, precisa ter uma política para isso. Então, 2010 vai ser um momento mais ou menos decisivo. E a minha presença aqui em São Paulo é, junto com os companheiros, discutir política. Até porque, sem nenhuma dúvida, onde a gente discute melhor e com maior profundidade a política brasileira é aqui em São Paulo. Até porque eu costumo dizer que São Paulo não é problema. São Paulo, muito provavelmente, tem a solução. Falando um pouco aqui de Pina, quais os trabalhos que devem ser desenvolvidos aqui na cidade? Olha, a cidade de Pindamonhangaba tem, para nós do PPS, aqui de São Paulo do Brasil, uma característica interessante. Nós temos um prefeito reeleito do PPS, João Ribeiro. E tem uma chapa puro sangue, como se chama, porque a vice também é do PPS, a companheira Miriam Alckmin. E na região aqui do Vale do Paraíba, o partido tem 5 prefeitos, o que é um bom percentual para um partido de médio porte e mais pequeno, mais para menor. Não é um partido grande, mas aqui tem uma boa presença, bons vereadores. A inauguração de uma sede aqui em Pindamonhangaba tem até esse sentido, de demonstrar o crescimento, abrir um espaço de debate e que vá além até de Pinda, que possa ser regional, pela presença que o PPS tem no Vale do Paraíba. E aqui, com uma ideia, inclusive em relação à companheira Miriam Alckmin, de uma pré-candidatura. Tem aqui em relação, por exemplo, em Taubaté, uma candidatura a deputado federal da vereadora Pauliana, em Taubaté. Em São José dos Campos tem uma candidatura também estadual de um secretário do governo municipal lá de São José dos Campos. O partido está se estruturando bem, é uma satisfação para nós, como presidente nacional do partido, está percebendo esse crescimento aqui. E torcer para que a gente tenha, aqui em Pindamonhangaba, sucesso, êxito, uma eleição da Miriam, lá no dia 3 de outubro, quem sabe pode estar oferecendo a oportunidade para que a gente continue hegemônico na política de Pindamonhangaba e cresçamos ainda muito mais na política do Vale do Paraíba, em São Paulo, e sem dúvida nenhuma, isso é uma das regiões mais importantes do país, não é só de São Paulo. Nós estamos aqui numa área onde você tem indústrias de ponta, do ponto de vista das inovações tecnológicas, de ponta no mundo, não é apenas no Brasil. Portanto, a presença do PPS aqui é um bom augúrio para o futuro do PPS, o futuro do Brasil e o futuro de todos nós.
O PPS ele é sucessor, né, do Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado em 25 de março de 22. Fala um pouquinho deste vínculo. Olha, é um partido que viveu grande parte da sua vida na clandestinidade, sempre reprimido, né? O Brasil não tem muita tradição democrática. Talvez esses 25 anos da chamada Nova República que tenha tido um período de maior duração das liberdades democráticas, né? 25 anos. Nós nunca tivemos um período tão longo na história republicana brasileira de liberdades como estamos tendo agora. E esse período era um período em que o Partido Comunista Brasileiro existia, mas era reprimido na clandestinidade, na ilegalidade. Tinha um parâmetro, ou de melhor dizendo, um paradigma político que era o referencial da antiga União Soviética, o chamado socialismo, organizado em torno de determinados postulados, e isso é o que mobilizava a consciência e a militância do antigo PCB. Com o fim dessa experiência do socialismo real, foi derrotado aquela ideia que tinha estatização da economia como tradição socialista, partido único, centralismo democrático interno no partido, toda uma visão que tinha algumas características nitidamente antidemocráticas. Vamos ter que reconhecer isso. E imaginávamos até, mesmo através de uma ditadura do proletariado, transformar a sociedade e construí-la em outras formas, organizando capital e trabalho de forma diferente. Isso foi derrotado. Foi derrotado pela economia de mercado, foi derrotado pelo mundo ocidental, por toda uma visão democrática de uma sociedade pluralista. E isso fez com que o antigo PCB, junto com outros partidos no mundo, como o Partido Comunista Italiano, que logo depois chegou ao governo, eles eram fortes. Nós sempre fomos aqui pequenos, não éramos um grande partido. E mudamos. E nós já temos hoje o PPS com quase 20 anos de existência. Já não é mais o PCB, embora do PCB tenha se originado, mas não é mais um partido comunista, ao contrário, é um partido pluralista, profundamente democrático. A radicalidade democrática é um dos seus pressupostos, mas continua ainda também com um sonho que vinha de antes, aí sim é uma certa continuidade, mas é que é de muitos, né? Isso aí envolvendo os cristãos que também sonham com uma sociedade mais fraterna, mais solidária, tal como nós também, do velho PCB, sonhamos, e o PPS tenta representar isso, construir essa sociedade mais igual, mais solidária, uma sociedade de maior justiça social, que não tenha tanta desigualdade, e uma sociedade profundamente democrática, até porque a gente diz que o novo nome do socialismo é democracia. Você está acompanhando o RDC Entrevista e hoje estamos falando do PPS aqui em Pindamonhangaba. Ao meu lado está Roberto Freire, que ele é presidente nacional do partido. Nós vamos para um rápido intervalo, em instantes estaremos de volta.